6 horas em ponto e bem-vindo a Divino Wine Club. Que Baco nos ajude, porque agosto está acabando e a gente está fazendo a nossa última semana de agenda para as lives de comemoração de 1 ano a Divino. E eu aproveito para agradecer a você que segue a nossa página tanto no Instagram quanto no YouTube. É a partir dessa ideia de construir com você que participa de tudo isso que a gente vem construindo uma nova ideia sobre vinho, gastronomia e tudo isso que gira em torno. Hoje nosso bate-papo é com uma pessoa que eu aprendi a admirar com o tempo, não vou dizer que eu era fã desde o início, não vamos mentir, mas ela que é personal chef, ela que é sommelier e uma profissional em tanto, Maria Antônia. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, muito obrigada. Prazer estar aqui. Bom, Já disse o já bate-papo lá nos meus stories que eu tô abrindo um espumante, porque happy hour tem que ter certíssimo. espumante, né? O nosso bate-papo de hoje é para falar um pouquinho de vinho, gastronomia e trajetória, né? Porque a gente sabe que você é de uma região tradicional de vinhos, você tem uma história familiar que envolve gastronomia, mesa, todo mundo junto. Você passou por uma exposição de mídia que a gente também vai falar um pouco disso, de como que é tudo isso, né? De quem é a Maria Antônia com 8 anos de idade, quem é a Maria Antônia hoje, como que você, mulher, se vê nesse sentido. Então, Maria Antônia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Quando você confirmou que teria agenda para falar com a gente ficou muito feliz, porque você é uma grande pessoa, você é uma excelente profissional, uma pessoa que a gente pode sim afirmar que é famosa. Então, ter uma pessoa famosa com a gente aqui hoje é muito bom, porque a gente é pequenininho ainda e ter você apoiando um pouco dessa construção ajuda muito. Então, fique à vontade para falar um pouquinho de você, para poder iniciar esse bate-papo e a gente vai construindo isso com o passar do tempo. Então, tá. Primeiro vou agradecer, né? Famosa eu não sou, mas foi um grande prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem que falar mais de vinhos, tem que desmistificar o vinho, né? Porque as pessoas ainda têm essa medo do vinho. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente beber, quanto mais a gente se comunicar, eu acho que a gente está fazendo uma grande coisa aí pelo vinho. Vou me apresentar, eu sou a Maria Antônia, sou ganhadora do MasterChef 2018. Nem me dei conta que já passou tanto tempo. Hoje eu estava pensando, já foram 2 anos dessa loucura toda. Eu trabalho com gastronomia, mas a minha família desde sempre trabalhou com gastronomia, né? Meus pais tiveram um restaurante, minha mãe é uma excelente chefe de cozinha, apesar de ela nunca dizer que foi uma chefe, ela sempre disse que ela é uma cozinheira. E eu acho que essa grande humildade que ela me passou, assim, né? Sim. Ela sempre soube reconhecer isso, que ela nunca aprendeu tudo. E ela aprendeu numa época que ela não existia todos esses cursos que tem hoje, não existia a facilidade que a gente tem hoje para gastronomia, né? Então, eu aprendi com ela desde pequenininha lá na cozinha, estando com ela. E é muito gratificante. Ah, que bom. Para iniciar o nosso bate-papo, me fala um pouquinho assim, quando que gastronomia, pelo que a gente entendeu, você já estava na cozinha desde pequena por conta de família. Mas com relação ao vinho, quando que você assim olhou e falou assim, gostei, quero isso? Eu tenho meu irmão mais velho, que a gente é muito próximo. Assim, eu sou muito próximo dos meus irmãos, no modo geral, mas meu irmão mais velho mora na Califórnia e ele começou a estudar vinhos. E nessa época a gente se falava muito e ele me dizia, me contava dos vinhos e quando ele vinha ele me trazia uns vinhos e a gente começava a conversar e fiquei apaixonado. E ele fez o curso de sommelier lá. E aí chegou uma hora que o João Pedro já estava grandinho, o João Pedro é meu filho. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que me dê prazer e que me ligue à gastronomia.
Hum, mas sentar dentro de uma cozinha, porque meu pai e minha mãe nunca quiseram que eu fosse cozinheira, né? Era sempre um mito isso. Então eu disse, eu vou entrar pela lateral, que é pela porta ali lateral, que é com os vinhos, que vinho e comida tem tudo a ver, né? A gente faz harmonização e cozinha com vinhos, enfim. Foi nessa época aí que eu me identifiquei ali com o vinho. entendi. E aí, para você, o que que a gente pode saber de Maria Antônia com relação às suas preferências? Fala um pouquinho para a gente de qual é a sua uva de preferência, se tem algum país, alguma coisa inusitada que as pessoas ainda não sabem de você. Ah, eu acho que eu conto bastante. Eu gosto muito dos nossos vinhos. Eu sempre vou Uhum, levantar a bandeira dos nossos vinhos. Eu vivo numa região que é do sul, né? Que a gente é produtora de vinhos, e a gente produz ótimos vinhos. Deu um acidente aqui em casa. Então, eu tenho um grande carinho por esses vinhos nossos. Os meus vinhos daqui, os preferidos, são os Merlots, que é óbvio que agora a gente deve ter uma denominação de origem, né? Então, eu estou muito sim. seguida com eles. E eu gosto muito do Sauvignon Blanc, mas do Chardonnay, desculpa. Mas eu não gosto dele abarricado. Todo Entendi. mundo, né, pensa no Chardonnay como um vinho mais Uhum. encorpado. Eu gosto dele mais fresco, mais leve, mais jovem. Eu acho que esses daqui que a gente tem aqui que são muito interessantes. Tá, então aproveitando que você falou dois, o que que você, pensando numa gastronomia, o que que você indicaria para a gente acompanhar com o Merlot e o que que você indicaria para um Chardonnay não barricado? Eu penso em Merlot, eu penso alguma coisa, um frango assado, combina muito bem com legumes, a redução do próprio frango assado. O chardonnay eu penso numa salada Hum, fresca com salmão defumado, de repente, folhas verdes, legal. E assim, passarinha. como profissional sommelier, quais seriam as suas dicas para quem está começando no mundo do vinho? Porque o que eu vejo acontecer muito, e até uma experiência nossa enquanto empresa de consultoria, é que as pessoas sempre querem saber como começar. E a gente sempre fala que não tem um manual, assim, faça isso, faça aquilo, mas a gente sempre tenta dar alguma orientação. O que que você, Maria Antônia, poderia falar para a pessoa que está hoje começando no mundo do vinho? Beba vinho. Beba vinho. Não tem essa, não existe um vinho bom. Um vinho bom para mim pode não ser o teu vinho bom. Eu sempre digo isso. Ai, porque eu tomo um vinho tal, eu tenho que gostar. Já tomei muito vinho. E olha, muito vinho muito caro. Depois eu brinquei ainda, eu quero a minha parte em dinheiro desse vinho, porque eu não gostei. E eu não preciso gostar porque ele é Sim. caro. Então eu acho que a gente tem que se experimentar tudo que eu tô tomando uma moscatel, que eu acho que todo mundo tem uma dificuldade de tomar vinho muito encorpado, uns vinhos mais pesados. Começar com vinhos mais leves, vinhos mais frutados, vinhos mais jovens, né? Não vinho tão pesado, mas beber vinho. E aí, continuando nessa linha de orientações, digamos assim, o que que a gente pode falar nesse período de pandemia, que a gente sabe que muitos profissionais sommeliers, às vezes consultores, acabaram saindo do mercado de trabalho. O que que você poderia dar de dica, por exemplo, sempre se especializar, fazer cursos, o que que assim você vê como diferencial para o profissional que está trabalhando hoje nesse período tão complicado? É, é, eu não tenho nem o que falar para eles, né? Porque a gente está tão. Eu também. Todo mundo parou de trabalhar. Então, essa fase é muito difícil. Mas estudar bastante, ler muito, aproveitar que a gente nunca teve aquele tempo para ler aquela enciclopédia do vinho. Então, daqui a Hum, pouco é isso, né? A gente também se dá um tempo, se dá o luxo de ter mais tempo, de ler mais, de estudar mais, pesquisar.
ler aquele livro mais técnico, que de vez em quando a gente não tem paciência, né? Sim. E, gente, eu acho que hoje a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem, né? Usar Sim. as mídias sociais, dar curso, conversar com as pessoas, fazer essa troca, fazer um bate-papo, porque isso já é enriquecedor, né? A gente já Sim. vai tendo uma, uma vivência disso e trocar experiências, né? Sim. E aí eu te pergunto o seguinte, na tua vivência com o vinho, ah, conta pra gente um pouquinho de uma experiência inusitada, assim. Pode ser de um bom rótulo que você não achou bom, como você falou, ou de algo que você não esperava, você falou, tipo, nossa, maravilhoso. Quando eu comecei a tomar vinhos, eu não tomava muito vinho de sobremesa, eu tinha um certo preconceito, porque era aquele vinho doce que todo mundo dizia, né? A gente vira a cara. E hoje eu sou apaixonada por vinhos de sobremesa, Legal. por vinhos de mais com teor alcoólico maior, mais Uhum. adocicados. Então, assim, porque a gente brinca com a harmonização deles, né? Então é muito legal isso. E foi uma coisa que eu, no começo, eu jurava que eu não ia nunca, imagina, vinho doce. E não, e a gente vai aprendendo e vai conhecendo e vai se apaixonando por eles. E, infelizmente é uma paixão meio carinha, né? Porque eles são vinhos mais, Sim, né? Que despendem um pouco mais de dinheiro ali, mas quando tu entra por eles, é um caminho meio sem volta sem volta. depois. É mais ou menos isso mesmo. Eu vou aproveitar que a gente está falando de vinho de maneira geral, e aí Ricardo Soares mandou uma pergunta para a gente que fala o seguinte: com relação ao seu início do mundo do vinho, para você a maior dificuldade foi entender o que era realmente a degustação ou eram as chatices do mundo técnico? As chatices do mundo técnico. Entendi. E a... É, eu fiz muito curso depois para entender como é que é o vinho, como é que se Uhum, produz o vinho, como é que é. Porque é muito importante a gente saber isso, né? Como é que é sim, vinificado, saber se a gente não está comprando gato por lebre, né? Mas a gente quer, no primeiro momento, a gente quer beber, né? A gente sim. quer. E até beber tem uns. Mas eu sou muito a favor de tomar o vinho sem palavreado, sem muitos, né? Todo mundo, agora quando tu abre um vinho, diz, ai, o que que tu acha, o que que tu sente? Só quero tomar o vinho, gente. De vez em quando tu Sim, não quer avaliar o vinho. Só quer aproveitar esse momento, porque eu acho que o vinho é isso, né? Ele faz uma companhia para ti mesmo, né? Eu sim. fiquei morando sozinha agora 40 dias e ele era minha companhia. Então, Não estava sozinho, então, estava super bem acompanhada. estava muito bem acompanhada. Às vezes não estava tão bem acompanhada, mas a maioria das vezes estava. A Maria Fernanda mandou para a gente uma pergunta que talvez para você caiba muito bem, porque ela fala um pouco da questão do machismo. Ela perguntou o seguinte: você, enquanto sommelier, já percebeu ou notou alguma atitude machista no mundo profissional? Sempre. Ai, a gente tem que provar o tempo inteiro que a gente sabe. Tu vai numa degustação, um homem provou. Bom, muito bom. Aí uma mulher prova. Mas o que tu sentiu? O que que notas tem? E as perguntas vão sempre sendo mais julgadas. Infelizmente, ainda Entende? existe esse preconceito. Que a gente tem que estar toda hora provando as qualidades e mostrando que a gente sabe. Existe, é o mundo geral, né, gente? Sim. Diz que não existe machismo, mas existe, tá aí, ele é muito velado. São nessas pequenas formas que a gente vê, né? Que eles ficam sempre provando. Tem que provar várias vezes que tu sabe. Ela ainda ela completou a pergunta assim:
e como lidar, né? Aí eu não sei se teria alguma recomendação, porque não é o meu lugar de fala, então eu não tenho como. Eu, eu, sou, eu, eu sou muito espirituosa, assim. Eu sou muito, eu tenho, eu sou muito, sou muito envergonhada, mas Uhum, quando eu tô em pequenos grupos, eu tenho um jogo de cintura que eu sou muito espirituosa. Eu entendi. falo, tiro com uma letra, dou uma piada. Quando é muito chato, assim, eu saio, sabe assim, eu já não compro mais essa briga, essa é a verdade. Aham, São pessoas entendi. que nem tem que estar no meu meio. Sim. E aí me diz uma coisa, qual que é a diferença da Maria Antônia sommelier da Maria Antônia personal chef? Ah, são duas pessoas muito sérias, eu sou muito responsável. Não te diria que tem tanta diferença uma com a outra, porque elas se completam ali, né? Aham. Uma E completou aí, a outra. a gente está acompanhando tanto no seu Instagram, né, nas mídias de maneira geral, e você tem feito alguns projetos. Não sei se chamaria de projeto, né? Mas você está funcionando de uma forma diferente. Teve um dia que você até postou, tipo, ufa, acabou por hoje, mas tipo, tem mais, na semana que vem, coisas assim. O que que você vem fazendo nesse período de pandemia? Houve óbvio que essa coisa do trabalho, né, mudou um pouco a maneira de cozinhar, mas o que que você aprendeu que talvez você não fizesse antes, que você pretende continuar praticando, assim? Antes eu trabalhava muito com eventos, né? Eu ia na casa das Uhum. pessoas, eu fazia, né? Ia a eventos. E agora eu nunca pensei em cozinhar na minha casa profissionalmente. Hoje eu tenho, né? Abrir a minha casa para fazer um delivery, para fazer um takeaway. Então a gente está com esse projetinho aí, vai ter uma vez por mês, a gente vai fazer para maneira de me aproximar das pessoas, porque eu, Sim. né? Eu sempre digo isso, a gente tem que trocar, a gente tem que estar sempre trocando ideias. De alguma forma a gente tem que se aproximar nesse momento, né? Olha, tem duas perguntinhas aqui bem bacanas. A Nancy Alves, ela está na Espanha, está mandando um alô para Ah, gente, e ela disse o seguinte: aqui na Espanha os vinhos são muito baratos. O que que você acha dos preços do vinho no Brasil? Porque a gente acaba fazendo defesa dos vinhos brasileiros, mas sempre a gente empata nessa questão de preço. O que que você acha? olha, eu a gente tem um grupo que a gente vai para Flores da Cunha quase sempre, uma vez por ano, e a gente conversa muito sobre isso, porque a gente estava tentando a zona. A gente não, né? Eles, Sim. produtores, estavam tentando a Zona Franca em Bento, né? Aham. Para a gente não ter essa taxa, porque o vinho é muito caro no Brasil, né? Infelizmente, não é que eu defendo os vinhos brasileiros, mas muitas vezes os vinhos bem vinificados, bem feitos, bem cuidados, são, então tem um preço de acessível Sim, em comparação ao chileno, que a gente sabe, né? Que não é sim. tão bem vinificado, que não tem uma estrutura tão boa, mas é uma política que a gente não entende nisso, né? Não é uma. Porque o vinho chileno tem uma taxa menor do que o nosso, né? Os vinhos Uhum. importados, muitas vezes. Que a Ó, gente vai dizer, né? Não sei o que é. Eu não sei como é que é na Espanha, mas na Itália, o vinho é alimento, né? Entra com a taxa uhum. de alimento, né? Com Isso. o imposto do alimento. Então, acho que a gente tem um Aproveita. longo caminho a percorrer, por isso que eu gosto muito de falar de vinhos e dizer que a gente tem uns vinhos maravilhosos, porque vai ser um caminho que a gente vai ter que comprar essa briga em algum momento. Sim, eu falo que o Brasil ainda é muito jovem em várias questões, né? Principalmente as que envolvem política. E a gente não vai nem falar sobre política aqui, Não, não, por favor. mas de maneira geral a gente entende que a gente está engatinhando. Óbvio que a gente tem regiões muito tradicionais que já produzem vinho há bastante tempo, mas a gente não tem como comparar alguns séculos de produção de outras É, por contas. mais que uh,
tenho há 40 anos, né? Que eu acho que é um pouco mais a Grande União. Mas mesmo assim, né? A gente está falando de quantos anos a Europa tem, né? Sim. Até esse Aí, novo mundo aí que está produzindo a África. Eu adoro os australianos. sim, são excelentes. Estão bem à nossa frente ainda. Então tem que A aprender alguma gente recebeu aqui uma outra perguntinha. O pessoal está bem interativo hoje. Marlene Alexandra mandou assim para você. Eu não entendi um pouco a pergunta dela, mas eu vou fazer de qualquer forma. Ela falou assim: Maria Antônia, você está seguindo a gastronomia sempre? Tipo, eu acho que ela quis dizer se você continua ativa, né, na gastronomia, independente de qualquer coisa. Eu continuo sempre, porque é o que me faz feliz, né? Então não tem como Sim. deixar de lado ela. Toda vez que eu Sabe? posso, eu vou estudar, quando consigo, né? Mas Ó, continuo. estão alfinetando aqui, isso não está nem nas perguntas, está aqui no chat mesmo. O José Daniel está perguntando, Maria Antônia, se fizesse MasterChef só com os campeões, você iria? Eu acho, não, a gente nunca diz não, nunca, Aham, porque depois, né, a gente paga por isso. Mas eu sim, acho que hoje eu não iria. Hoje, no aham, meu contexto de vida, assim, foi uma experiência que foi excelente. Eu me descobri uma nova pessoa, eu voltei mais uhum, confiante, mais forte. Mas foram 3 meses e meio fora de casa. Não tem como a sim, gente, né, mensurar isso. Qualquer pessoa que passar 3 meses fora de casa, né, volta mudada de alguma forma. Mas sim, teve várias questões, assim, que agora que eu tô encaixando, assim, a minha vida de novo, aham, porque com meu filho, meu marido, tem minha família, minha mãe, meu pai, e a gente já sim. Aí eu sabendo de... Oi? Não, pode falar que eu tô terminando de ler aqui. É porque manda umas coisas e eu fico assim, gente, calma, tipo, vai dar tempo pra gente conversar com ela, não precisem ficar desesperados. É, uma, a Jade, na verdade, perguntou o que que você sente falta no MasterChef. Eu mudaria essa pergunta não só pelo que você já comentou, mas da seguinte maneira. Tendo a experiência que você teve no MasterChef, a pergunta seria, o que que você acha e se você acha que o teu conhecimento com relação à enologia colaborou para que você tivesse um entendimento melhor com relação às questões de prato e tudo mais. E a outra pergunta é, você falou que várias coisas fizeram falta no sentido de família e tudo mais. Independente de ser MasterChef ou qualquer outro programa, você voltaria o holofote para você no sentido de mídia novamente? Vou começar respondendo lá do vinho. Tá. Sim, os vinhos me trouxeram grande. Eu ganhei uma prova aqui, né, no Sul, Uhum. que foi uma prova para mim crucial, né? Ali eu já estava Sim, super cansada, estava já meio baixo astral, porque, né, estava longe de casa. Cheguei aqui, dei um ânimo, daí veio uma prova numa vinícola que eu conhecia, sabe? Assim, deu sim. um gás ali. Foi bem interessante. Lá era bom porque a gente trabalhava com alguns vinhos lá, então eu sempre dizia para eles, né, cuidado com os vinhos, né, porque vinho quando reduz tem tricks, né, tem Aham, complicações ali, né, quando ele faz a redução, se ele é muito ácido, ele fica mais ácido, sim. fungência, taninos, essas coisas. Então nisso me ajudou bastante. Né? Ai, Pode falar. pode falar. Perguntaram, estão pedindo opinião aqui para você de alguns países. E aí, por favor, seja mais honesta. Ou se você não quiser ser honesto, quiser fazer propaganda também do país que você gosta, eu sei que é o Brasil. Perguntaram a opinião sua sobre os vinhos chilenos e sobre os vinhos argentinos. Eu tenho um preconceitozinho do que chega para nós, os vinhos chilenos, né? Uhum, Mas é uma questão muito minha. Vamos deixar bem sim, claro aqui. Eu acho que os vinhos que chegam para nós não são vinhos de tanta qualidade, tá? E os que chegam, que são mais caros, que são os vinhos realmente, são muito caros.
Eu sou apaixonada por vinho argentino, né? Pela nossa proximidade aqui, a nossa. Sou apaixonada mesmo. Gosto muito dos vinhos argentinos. E eu Então, gosto de vinhos uruguaios também. entre a Argentina e Chile, você fica com a Argentina. Toda a vida, toda a vida. Bom, quando a gente fala de Rio Grande do Sul, a gente tem vários pratos que eu chamaria de não tradicionais, porque aqui no Rio, por exemplo, a gente não come carneiro com tanta frequência, algumas proteínas, né, que vocês têm o hábito de comer. Falando de pratos mais e proteínas, né, talvez pratos não tradicionais para o Brasil de maneira geral, mas tradicionais aí no Rio Grande do Sul. O que que você poderia indicar? Assim, carneiro funciona com isso. E aí, fique livre para falar. É que quando a gente fala de uma proteína, a gente não está falando do molho dessa proteína, Sim. né? A harmonização é uma coisa que é muito ampla. Eu sempre digo que a gente pensa, quando uma carne é mais estruturada, né? Uhum. Um peixe mais forte, né? Um salmão, não é a mesma coisa do que um namorado, do que um peixe branco, né? Ele é mais forte. Então eu penso num vinho mais encorpado. Penso num branco, mas eu gosto muito de fazer um salmão com pinot, dependendo do molho, né? Então, essas perguntas, assim, depois as pessoas provam em casa e dizem, eu não gostei muito disso, mas eu usei outro molho. Então, a gente sempre Sim, tem que pensar a proteína com um molho, né? Mas sim. uma carne de ovelha, que a gente come muito aqui, uma carne Uhum. gordurosa, né? Ela tem um sabor muito forte, é muito, muito presente na nossa gastronomia. Não é todo mundo que gosta, mas eu já foi um vinho mais encorpado, porque ela tem essa gordura, ela precisa de um tanino ali para limpar a boca. Muitas vezes eu até harmonizo ela com um taná, que é um vinho muito estruturado, com muitos taninos. Sim. Bahia está acompanhando a gente. Vou dar oi para vocês. Bahia tem vários vinhos. Aí estão falando assim, fala da comida havaiana, o que que você pode recomendar? Já que estão pedindo assim, o que que você Aqui, recomendaria? ó, quem é da Bahia, me manda uma acarajé. Gente, eu disse pro meu marido, se tu me ama, me arranja um acarajé. Tô louca por um acarajé, gente. Manda por Sedex pra mim, porque, sou louca. A comida baiana é uma comida muito legal, porque ela é uma comida muito temperada. É uma Sim. comida também que vem um dendê. Então, vinhos mais encorpados. Tem que ter uma barrica, Uhum. né? Pede uma barrica. Ou a gente vai para o outro extremo, vai para uma acidez, vai para um albarinho, que ele limpa o paladar. Vinhos mais ácidos daí. Quando a gente fala ácido, nem todo mundo entende, né? Que não é a acidez daquela ruim de Sim, puxar a boca, é só para limpar. Os alvarinhos são sim. muito bons. Eu gosto de brincar ali um pouquinho com a comida baiana. É uma ótima pedida, né? Porque eles têm as opções de frutos do mar, que são mais delicados, então você pode brincar muito com isso, mas eles têm uma possibilidade enorme com vários pratos tradicionais que são extremamente carregados. E eu tenho uma experiência assim que para mim foi única, porque eu fui para Morro de São Paulo e aí fui comer coisas que normalmente a gente não come aqui no Rio com muito tempero. E aí eu sei que eu cheguei no hotel, assim, eu tava passando muito mal, porque era muito calor, muito calor. E eu precisei colocar tudo para fora, porque era muito tempero. E eu acho que, como diz a baiana que me deu, falou assim, agora que você já tá temperado, você pode comer que a segunda noite você não passa mal. E foi É, mais ou menos isso. já se temperou. Eu sou É, apaixonada pela comida baiana. Quando eu ó, terminei Masterchef, eu fui para Bahia descansar. Logo assim, a gente terminou, eu saí do nossa, que Masterchef e fui para Bahia. ótima pedida de local de descanso, né? Porque lá é maravilhoso. Deixa eu te dizer, tem uma pessoa, cadê?
Não consigo dizer o sobrenome e não entendo muito bem de alemão. Mas ele está perguntando o seguinte, o que está aparecendo no tradutor. Para a gente se você gosta e tem preferências de vinhos doces, o que, que você fala sobre os vinhos Rieslings tradicionalmente alemães? Eu gosto muito dos Rieslings. Tomei muito Riesling agora, quando eu estava viajando. E é uma pena que eles não chegam aqui. Sim. Não é um mercado muito, né? Mas da austríaco ali tem uns vinhos muito interessantes de Riesling e Gewürztraminer. O Bento Shitakao, eu acho que está falando do Japão, e ele pergunta, com relação aos vinhos que a gente tem aqui no Ocidente, você já provou alguma coisa que a gente poderia ter a possibilidade de vender aí no Brasil? Eu acho que é mais no sentido de, tipo, se você conhece algum vinho ou alguma coisa produzida lá que você acha que se encaixa aqui no mercado nacional. Eu, pelo que eu tenho de algum conhecimento, são realmente vinhos de perfil muito diferente do que a gente consome aqui. Por ser um país bem quente, a gente tem muita coisa fresca, né, com acidez e tudo mais, e os deles são muito, como é que eu posso dizer? Não chamaria de vinoso, mas é aquela coisa que não tem tanta estrutura, que você passa meio que batido, com pouca persistência, alguma coisa assim. Eu de lá eu não tomei nada, eu não tenho conhecimento nenhum, só de vinhos, daí só isso aqui. Daí eu não. Então, Bento, fica aí o recado, mande vinho para Maria Antônia, Mande do vinho, país que você mande vinho. está, porque a gente vai deixar depois nos comentários da caixa postal para mandar as coisas para Maria Antônia, porque o pessoal está pedindo que me pergunta, como que manda a coisa? Eu falei, calma, gente, calma. Mas vamos lá. Continuando nosso bate-papo, Maria Antônia, que para mim está super agradável, eu espero que para você também. Pra mim tá ótimo. Quando você fala, por exemplo, dessa coisa, né, do vinho brasileiro e tudo mais, você acha que as empresas, né, de forma geral, tanto vinícolas quanto quem está no meio de vendas, né, na área comercial, esses profissionais, ao seu ponto de vista, eles são bem reconhecidos ou não? São aquelas pessoas que passam batido e ninguém reconhece. Como a gente estava falando antes na questão do. O Brasil é muito ainda muito jovem, né? Então, assim, as pessoas ainda não reconhecem esse trabalho, acham que vender o vinho é uma coisa muito fácil, né? Quem vende vinho, gente, tem que saber muito de vinho, né? Hum, Acho que são profissionais admiráveis. E os vinicultores, enólogos, são muito mal reconhecidos, né? Porque eles sim. ainda não têm, ainda aqui não tem o conhecimento, né? Acho que o brasileiro ainda não tem o hábito de ir numa loja de vinhos comprar vinhos, porque tem medo. Acho que a internet facilita muito isso, porque as pessoas têm medo de chegar e dizer, olha, eu tenho R$ 25, eu quero um vinho de R$ 25, o que que tu me Sim. indica? Não é vergonha nenhuma dizer isso, né? As pessoas têm que dizer, eu tenho tanto para gastar e quero um vinho. E as pessoas que estão lá vendendo sabem disso, né? Uhum. Então, a gente tem que ir mais nas lojas, tem que reconhecer mais o vendedor, tem que dizer o quanto vai gastar sem vergonha, não pode ter vergonha disso. A Gabriela Ramos está perguntando para a gente o seguinte: se, se eu for honesta com um garçom sobre o meu paladar, qual a possibilidade de ele simplesmente me empurrar um vinho por conta da venda? Ou qual é a possibilidade dele realmente ser honesto e entender o que eu preciso para o meu paladar? Acho que no Brasil, tá? Que não a categoria não me julgue, mas eu acho que o garçom ainda não é um bom parâmetro para gente, Uhum. né? Infelizmente não tem, eles não têm não tem esse trabalho porque falta isso. Não é porque ele é Sim. um mau
garçom. Não, é porque Sim. faltou esse conhecimento. A gente até Muitas fala um vezes. pouco com os gerentes, desculpa até te interromper, que a gente conversa muito com os gestores, né, e com os proprietários de restaurantes aqui no Rio, porque conhecimento nunca é demais. Então você não está dando treinamento de vinho para o garçom porque ele vai se tornar um especialista. Deus queira que ele consiga, mas assim, Sim, a gente está dando, na verdade, ferramenta para o cliente falar: ah, eu quero uma comida gordurosa, então vai precisar de um vinho mais estruturado. Ah, eu porque tenho ele um vai fazer paladar uma para boa coisas. venda, né? E Isso. uma boa venda é um cliente feliz, é um cliente que volta, né? Sim. A Juliana Batista até está perguntando aqui para a gente. Mas você considera que o vinho de R$ 25 é realmente bom? E aí, na verdade, eu acho que os nossos entendimentos são muito próximos nesse sentido. Que não é uma questão de ser bom para todo mundo, porque não existe generalização no mundo do vinho. Então, assim, eu, como consultor, muitas das vezes tenho amigos que eu vou para casa desses amigos e eles bebem vinho doce, né? E aí, assim, eu não vou beber uma garrafa inteira com eles, mas eu tomo uma tacinha ali, participo para poder estar presente e poder falar, olha, eu apoio, você está tomando vinho. Isso é muito bom para a gente que trabalha no mundo do vinho, né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso. Não é sobre o vinho de R$ 25 ser bom, mas é você atender a demanda do cliente. É que daí o que que tu espera do. Porque eu vou te responder com uma outra pergunta. O que que tu espera de um vinho de R$ 25? A Sim, gente sabe que é quando a gente vinifica um vinho, não vai ter um carvalho, o melhor carvalho, tu não vai ter a melhor uva, né? Porque esses daí vão para vinhos mais caros. Mas se tu entender que ele vai ser um vinho bom para um mediano, ele vai ser um vinho bom, né? Daí eu procuro da sim, linha dos 25 qual que eu gosto mais, né? Onde é que eu me encaixo ali. Porque, na verdade, eu também não posso tomar vinho de R$ 100 todos os dias, né? Adoraria, mas não dá, sim. né, gente? Até essa quarentena quebrou a banca, porque a gente começou naquele padrão, vai ser só esse mês, e começou a tomar, acabou a festa. Então, Foram 4 meses, né? Já está no quarto mês e, assim, precisa considerar um pouquinho isso. no primeiro, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, vamos abrir vinho, e começou a abrir, agora, opa, não é bem Vamos assim, repensar. vamos repensar. Então, claro, a gente tem o vinho do dia a dia, que é aquele vinho que eu gosto de acompanhar a comida com um vinho, então eu tenho meu vinho do dia a dia, e tem meu vinho para, claro, quando eu quero fazer uma super harmonização, quando eu quero convidar uns amigos e quero conversar sobre vinho. Então, E, dentro dos R$ 25, essa é a minha pergunta. O que tu espera de um vinho de R$ 25? Né? Um e vinho é do dia a super dia. correto, né? Eu não sei se você topa, Maria Antônia, mas eu te faria, na verdade, uma pergunta que colocariam. E aí, se você pensar, você só balança a cabeça, Dimas sim ou Dimas não, para eu saber se a gente prossegue ou não no assunto. Seria sobre as duas maiores empresas de e-commerce de vinho nacional. Você topa responder ou... Uhum. Tá? Quando a gente fala de wine e vino, a gente tem empresas, eu acho que de tamanhos diferentes, perfis completamente diferentes de clientes também. Muita gente critica Evino, e eu sou o tipo de pessoa que defende, talvez como você, essa ideia de se é o de R$ 24 que cabe no meu bolso e é essa empresa que vende, ok. Você acha que quando uma empresa, ela não é uma questão de questionamento, mas ela abre uma crítica pública a uma outra empresa, rebaixando os produtos que ela vende, o que, que o que pensar disso? Porque, assim, eu acho extremamente isso antiprofissional em todos os aspectos, porque você é uma empresa e não dá para sair dando, como fala, eu falo, botando opinião aos quatro ventos. Mas, né, aí eu gostaria de você, assim, como profissional da área e uma pessoa extremamente renomada, poder posicionar a gente e falar, olha, tal empresa acho que é ok, tal empresa acho que é ok e faz parte. Né? Eu acho que as duas são válidas porque elas popularizaram o vinho, né? Elas Uhum. tornaram isso.
essa vergonha que as pessoas têm de entrar numa loja de vinhos e perguntar, elas quebraram essa barreira, né? Então, Sim, é o virtual, o mundo virtual. sim. Então, acho que elas fizeram uma grande coisa nesse sentido. Eu não trabalho com a Evino, tá? Não trabalho porque eu sou assinante da Wine, Uhum. tá? Dois. Por isso, porque eu acho que eles te trazem rótulos que muitas vezes eu não tenho, sabe? Eu não vou comprar porque eu não tenho a curiosidade, então me trazem novidades, me trazem coisas que eu no meu dia a dia muitas vezes que eu não provo pelo simples fato que a gente está aqui correndo, né? Claro, eu como uma consumidora de vinho, eu como uma profissional de vinho, eu estudo mais, eu procuro saber mais, mas mesmo assim, né? Tem muita coisa chegando. Então eu sou assinante da Wine. Quando fazer uma crítica pública hoje a uma outra empresa, eu acho que isso é muito complicado para qualquer setor, né? A gente Uhum. está aqui e tudo hoje é muito vasto, né? Todo mundo virtual, então qualquer coisa é uma coisa desse tamanho, vai se tornar uma coisa desse tamanho. Eu não acho correto, né? Uhum. Não, não, não é, não é o meu perfil. Mas acho que as duas foram válidas para quebrar essas dificuldades que a gente tinha de entender um pouco de comprar vinhos Sim, diferentes. sim. Agora a gente vai para uma parte da conversa que a gente vai tentar classificar um pouquinho para passar para as pessoas entenderem um pouquinho. A gente já sabe que Merlot é a sua preferida e Chardonnay Não, na também, verdade, mas minha preferida é daqui. Eu vou contar a minha preferida de verdade. Eu sou qual é? apaixonada por Pinots. Uau. Eu É sou engraçado apaixonada por Pinots. porque Pinot Eu, é uma uva muito peculiar, né? Para alguns as pessoas falam assim, mas ela não tem corpo, ela é tão tranquila. O que que você fala sobre a Pinot Noir, para quem não conhece? Pinot Noir, para mim, é sedução. Se eu puder definir o vinho numa palavra, ele é isso. Ele vai te seduzir, porque ele é muito. Ele é sutil, ele é uma. Ele te envolve, tu começa a entender dele. É um vinho, para mim, muito sedutor. Ele me encanta de todas as formas. Eu gosto, claro que financeiramente é muito difícil, né? Mas eu adoro os pinots franceses, né? Por razões óbvias. Mas eu gosto muito dos californianos. Sou apaixonada. Sempre quando eu posso, eu vou para as vinícolas lá, porque meu irmão mora pertinho ali, então Sim. eu dou uma passada. E Eu, branca continua sendo a Chardonnay? eu gosto, eu minha Chardonnay, mas eu gosto mais para um Chablis, Ah, entendi. mais para o mineral. Mas continua sendo Entendi. aí. Estão perguntando aqui sobre Tempranillo e Malbec. O que que você fala dessas duas uvas para as pessoas que estão entrando no mundo do vinho? Eu acho que os Malbecs, para que Malbec e Tempranillo são duas uvas que são fáceis de beber, Uhum. né? Eu acredito assim, o Tempranillo é mais fácil ainda do que o Malbec. O Malbec já é mais encorpado, tem mais corpo, mais presença. Mas são duas uvas que muito mais fáceis de beber sozinho, assim. Tem muitos vinhos que Uhum. a gente precisa acompanhar, né? Eu Sim. particularmente é muito difícil abrir uma garrafa de Cabernet e tomar sem uma comida, né? Eu acho que ele é um vinho que precisa de alguém para te conduzir. Sim. Mas o Malbec é um vinho que tu abre até com chocolate Ah, fica bom. aí no Rio Grande do Sul, não sei se você se importa ou não de falar nome de vinícolas e tudo mais, fique à vontade, a gente não tem questões com relação a isso. Quais vinícolas, assim, talvez fugindo um pouco do padrão das megas, né, que todo mundo já foi um dia, ou, né, que está muito dentro do foco no turístico. Quais vinícolas que você conhece que não estão nesse meio, assim, com holofote direto, que você fala assim, vale super a pena ir, dica da Maria Antônia, enoturística.
Minha dica é, com certeza, ela foi classificada uma das 10 vinícolas mais bonitas do mundo, que é a Luiz Argenta. Sim. Você São os até falou de meus. flor, você falou de Flores da Cunha. Eu falei assim, gente, Flores da Cunha tem tanta coisa, Tem tanta tem coisa. tanto vinho. Eu falei, meu Deus. Mas vale a E pena. aí a minha dica não é só não é só a Luiz Argenta. Sai um pouco desse roteiro bento. Tem tanta vinícola. Flores da Cunha é uma vinícola, é um lugar que tu tem uma vinícola atrás da outra. Tem vinhos de excelente qualidade. A Fabiana é ótima. Eu, se eu ficar falando, depois eles brigam comigo, né? Sim, Esses mas dias ok, eu vamos. fiz uma live e falei, ai, qual é teu vinho preferido? Daí eu contei, aí eles ficaram, e o meu, poxa, e a Então a gente vai dar o seguinte recado para todo mundo que está vendo a live. Independente de qual seja a sua rota turística para o Rio Grande do Sul, tente não só aproveitar o que está na rota enoturística, tente também ver o que a gente fala que é basicamente a produção bairrista, que são os pequenos produtores que fazem muitas das vezes aquelas produções até mesmo de vinho de garagem. A gente, óbvio, que entende quando você opta pelas questões, por exemplo, de beleza, da LA, ou algumas outras vinícolas maiores que têm spa de vinho e outras estruturas, mas tem muita coisa para a gente ver nessa rota toda do Brasil. E a gente não fala só de sul, né? É engraçado que a gente fez uma live esses dias, e aí as pessoas falam, você com certeza deve conhecer o Adolfo Lona. Sim. E aí, aí ele virou e falou assim, é, se me perguntassem quando eu era mais jovem se eu veria, se poderia plantar uva em São Paulo, em Minas, eu faria, tá Tá louco? louco. E eu acho que é um pouco disso, sabe? Assim, tem muita coisa para explorar no Brasil. Nosso país é enorme. E eu falo que as pessoas, assim como a gastronomia, né, que tipo cada prato vai agradar uma pessoa, um paladar, o vinho é mais ou menos a mesma coisa, assim. Talvez o que não seja bom para mim seja bom para você, e a gente vai se entendendo, sabe? Eu acho isso. Imagina que a gente ia dizer que o Brasil tem 2 safras por ano, né? Vale de São Francisco. Tomei um cerrado Sim, muito bom de lá também. sim. Então, eu indico isso realmente, é ir para outros lugares, né? Eu sei que São Vale de São Francisco está muito legal. Santa Catarina tem muito vinho de boutique, que é muito legal, é uma região muito bonita de se conhecer. Muito fria também. A gente se Muito. você falar daquela, se você falar daquela região que une, né, o Rio Grande do Sul com Santa Catarina, aqueles campos ali é um frio. Gente, eu um dia fui para lá. Olha, eu sou do sul, moro aqui a minha vida inteira. Eu encarangava de frio, assim, de bater sabe? Lá é muito mais frio do que aqui. Mas é muito lindo também. E aí, essa época do ano é ótimo, porque daí dá aquela geadinha, assim, tu acorda, tá Sim. bem tudo branquinho. Bom, Maria E Antônia, a gente está entrando nos últimos 10 minutos da nossa live, só para a gente não perder um pouco do tempo, porque a gente, na verdade, eu mal estou vendo esse tempo passar e já está passando mega rápido. Eu vou só falar algumas coisas, e aí eu deixo o final de encerramento para você fazer, você fique à vontade. Então, assim, para quem está seguindo a gente e assistindo a live, a gente agradece porque você está aqui com a gente, e agradeço novamente a Maria Antônia por estar disponibilizando esse tempo para conversar com a gente. Você que viu ou que não pôde ver essa live ao vivo, a gente vai estar disponibilizando tanto no IGTV quanto no canal do YouTube. Para você, Maria Antônia, a gente assim deixa o nosso muito, muito, muito obrigado, porque assim, como eu disse no início, você para a gente é muita referência em várias coisas. As pessoas mandaram várias perguntas aqui vinculadas ao programa que você participou, mas eu acho que como a ideia não era só falar do programa, era assim conhecer você e também entender um pouquinho de tudo isso, né? Porque a gente fala, câmera pode parecer uma coisa muito simples para muitas pessoas, mas fazer uma live também é algo difícil, porque por mais que a gente monte um script, não dá para seguir só o que está no script, né? E a gente acaba tendo que dar as nossas sambadas de cintura, mas eu agradeço muito a sua disponibilidade, o seu tempo, a pessoa fantástica que você demonstra ser.
Se você precisar de qualquer coisa aqui no Rio, em São Paulo, até mesmo em Curitiba, conte com a gente. Sempre que você fizer qualquer um desses projetos que a gente tem mega vontade de experimentar, você que não chega fresquinho aqui no Rio de Janeiro, mas sempre que você fizer alguma coisa, por favor, manda pra gente, que a gente tem vários seguidores aí do Rio Grande do Sul que são malucos por você. Então, assim, meu muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou agradecer todo mundo que está aqui, que teve perguntas aí que eu vi aqui nas legendas aqui, mas eu não consegui responder. Mas quero dizer muito obrigada. Quero agradecer vocês por ter essa oportunidade para a gente falar de vinhos. Sempre que precisar, conta aí comigo para todos os projetos a gente encabeçar junto isso. E principalmente, gente, tomem vinhos. Percam esse preconceito, bebam vinho caro, bebam vinho barato, saibam o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E me contem lá depois, né? Sigam lá a gente lá no Instagram. Tem o meu canal, tem minha página, que é mariantonia.com, mariantoniarussi.com.br. Lá também tem dicas, tem receitas. Me contem lá o que vocês estão tomando, porque eu gosto de saber o que as pessoas estão tomando. Eu adoro saber. Que daí eu acho Sim. que também tem uma... A gente vai conversando melhor. Tá ótimo. A gente vai deixar nos comentários, na verdade não nos comentários, mas na descrição, tanto o perfil da Maria Antônia, quanto o site e todos os canais, né? O YouTube e tudo mais, para a gente poder manter esse contato e os nossos seguidores também seguirem você e poderem te contar o que eles vão explorar daqui para frente. Maria Vamos Antônia, ver o mais que uma vez, vocês muito estão tomando. obrigado. Tomem aí uns pinot e depois me contem de onde é que são esses pinots, que eu gosto de descobrir vários. Pode deixar. Tá ótimo, Maria Antônia, muito obrigado e desculpa qualquer coisa. A intenção foi fazer um Não, bate-papo foi leve mesmo. ótimo. Um bate-papo, olha, eu nem senti passar essa hora. Então tá bom. Gente, obrigado por tudo e a gente se vê em breve numa próxima live. Obrigado, Maria Antônia. Tchau, gente. Tchau, Muito tchau. obrigada.